Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Você vai ficar até o final deste vídeo, porque o Espírito Santo de Deus vai falar contigo. É uma palavra de motivação, de encorajamento e principalmente para você se armar de armas de luz. O pessoal estava pedindo aqui no canal conteúdo sobre batalha espiritual, então este é um excelente vídeo para enriquecer o teu conhecimento. Tem muita palavra no original aqui, muitas revelações vai, fortalecer, principalmente você que está aqui nas campanhas de oração, orando comigo diariamente. Se você não é inscrito nesse canal, irmão, se inscreva agora neste canal. Este canal tem devocionais de oração diários. Todos os dias nós estamos aqui fazendo campanhas e campanhas de oração. E são muitos os testemunhos, o milagre, São muitos os milagres de cura, de libertação, casamento restaurado, Coisas extraordinárias, vida financeira mudada. Eu quero então que você entre conosco nessa batalha. Essa palavra vai te ajudar muito, tenho certeza absoluta, tá bom? Então se inscreva no canal, meu irmão, minha irmã. E ao se inscrever no canal, ativa o sininho, que é o quê? As notificações, para quando nós postarmos os vídeos aqui ou entrarmos ao vivo, porque a maioria das orações nós fazemos a live, é ao vivo, então você pode ter esse contato aí ao vivo conosco, tá bom? Então faça isso, se inscreva, ativa o sininho e já marque o seu joinha, já marque o seu gostei agora. Deixa aqui, ajuda aí, fortalece, irmão. Deixa comentários aqui para quem sabe esse vídeo em alta, compartilhe com todo mundo, mande essa mensagem, essa palavra de Deus para muitas pessoas. Os piores demônios, você vai entender aqui e você vai ver que é possível vencer essas coisas espirituais malignas. Então, a palavra vai falar com você poderosamente. E uma correção que eu já faço aqui, que vai ter aí no vídeo, como eu estou muito corrido, não vai dar tempo de eu ficar editando pedaço por pedaço. Eu faço uma correção aqui, porque tem uma parte da palavra que eu falo sobre a potestade do ar e eu falo que está em Colossenses. Na verdade, não está em Colossenses, está em Efésios 2:2, tá bom? Fazendo só essa correção para você entender. Ok? Então, que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério e fica firme, porque Deus vai te abençoar. Marque o joinha e compartilha. Um forte abraço e um beijo no coração. Queremos ver o céu nascer. Pode se assentar, irmãos, fiquem à vontade. Boa noite para todos, graça e paz, amém? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos para mais um dia de oração, mais um dia de palavra e mais um dia dessa campanha das causas impossíveis, certo? Quinta-feira passada, eu meio que encerrei, fiquei pela metade numa ministração, numa pregação, e hoje eu quero completar ela, tá bom? Nós estávamos falando sobre batalha espiritual, mas rapidinho assim, para aqueles que não estavam, a gente vai fazer um resumo para entrar dentro do tema de hoje, amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui, 2 Coríntios, abre aí, capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, é um texto bem conhecido de todo mundo. Segunda Coríntios capítulo 10. Amém? Nós iremos ler aqui a partir do versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos,
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento a obedecer à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando a vossa obediência for cumprida. Para frisar, e vocês que estão aqui, fixar isso na cabeça de vocês. Eu falei na semana passada, na quinta-feira passada, de algumas palavras no original. Por exemplo, quando Paulo diz aqui: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas. Diga poderosas. Diga mais alto: poderosas. Nós encontramos aqui essa palavra poderosas. Diga assim: dunatos. Repita de novo: dunatos. É a palavra grega para poderosas. E dunatos pode ser traduzida como poderosas, dunatos pode ser traduzido como possíveis, e dunatos também pode ser traduzido como milagre. Então, se a gente pegar as duas outras traduções e colocar no texto, vai ficar o versículo mais ou menos assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa. E tu troca o poderosa, coloca outra tradução: possíveis. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim possíveis para a destruição das fortalezas. Mas se a gente trocar a palavra possível por milagres, vai ficar mais ou menos assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim milagrosas. Mas o que, irmãos? Milagrosas em quem? Em Deus, para a destruição das fortalezas. Diga assim: destruição. Diga ireses. Agora repita tudo. Olha só, rapaz, o povo é bom. Cataireses é a palavra destruição, que também pode ser traduzida como derrubar, certo? E pode ser traduzida como destruir com violência. Diga assim: destruir com violência. Essa é a tradução que eu mais gosto, porque se nós estamos em uma batalha espiritual, pela uma bênção, pelo milagre financeiro, pelo milagre no casamento, nós entendemos que o inimigo ele vai construir as suas fortalezas, e essas fortalezas elas têm que ser derrubadas, e não derrubadas apenas com um simples toque, com uma simples expressão. Quinta-feira eu reforcei muito isso e falei sobre a violência que nós temos que expressar em nossas orações, em nosso jejum, em nossa vida com Deus. Nós temos que encontrar essa violência para lutar contra o pecado, para lutar contra o inimigo, para lutar com tudo aquilo que se opõe à nossa vida. Nós temos que levar esse negócio a sério e sermos violentos em Deus, porque senão, irmão, não tem jeito. A palavra, por exemplo, eu também anotei que a palavra fortaleza, ela pode ser traduzida como um forte ou castelo. A imagem de Paulo, quando ele escreve, fala assim, as fortalezas, ele está olhando uma cidade. E se você já assistiu aqueles filmes medievais, você já viu que os castelos, eles tinham uns muros, que às vezes a pessoa andava assim, tanto que era largo. Imagine para você destruir uma fortaleza dessa, irmão. Não é simplesmente com um toquezinho, com um tirozinho, com um traque que tu usa, uma bombinha. Mas Deus ele está falando através de Paulo aqui, que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Dunato, essa palavra dunatos também deu origem, vem de uma raiz etimológica, de uma raiz semântica, de uma palavra, de um nome de um explosivo. Dunatos, dinamite, vem da mesma raiz, de explosão, de destruir. Então imagine, gere na tua mente agora esse quadro mental, que a arma que Deus te dá, a oração, o jejum, a palavra, a santificação,
tudo é usado como uma dinamite para destruir essas fortalezas. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas, possíveis, milagrosas em Deus, para destruir um forte, para destruir os castelos que o diabo levanta, os castelos de resistência. O povo do Antigo Testamento era um povo que estava acostumado com a batalha, porque era um povo que costumava conquistar. E a igreja, ela não tem absorvido esse entendimento de conquistar. Irmão, por exemplo, se você trabalha na área do comércio, do marketing, existem vários concorrentes, sim ou não? Muitos, irmãos. Talvez até do mesmo ramo que você. Se você não tem uma esperteza, se você não tem uma inteligência, se você não tem uma sabedoria, se você não tem um entendimento, os outros conquistam e você fica sem conquistar. Então nós temos que treinar as pessoas para conquistar no mundo espiritual. E se conquista também derrotando os adversários, derrotando os inimigos, não os físicos, mas sim aqueles que são espirituais. Então nós temos que entender isso daqui, absorver esse entendimento e viver, lutar e destruir as forças com violência. Aí eu dei muita ênfase também ao versículo 5, destruindo os argumentos. A palavra argumento também pode ser traduzida como sofisma. O significado da palavra sofisma significa falso argumento. Paulo está dizendo que nós temos que destruir o falso argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E eu falei sobre o falso argumento. Ele se levanta no conhecimento. E aonde é o conhecimento? Eu falei na cabeça, no cérebro. Um falso argumento é uma falsa ideologia, ou uma ideologia pecaminosa. É uma filosofia, é um modelo cultural, é um modelo educacional, é um modelo de folclore, é um modelo de tradição, um monte de coisa. São modelos religiosos também. Ou seja, todos nós, no fundo, ainda sofremos a influência dos sofismas. Eu disse que o sofisma é a fake news do diabo, é a notícia falsa que o diabo coloca na mente da pessoa, para ele acreditar naquela mentira, como se fosse uma verdade absoluta. Paulo diz que tem que destruir esses falsos argumentos, essas falsas mentiras, que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, que se levanta contra a revelação original, contra a revelação que vai trazer mudança. Aí você começa a pensar que como é difícil essa batalha, porque ela também é na mente, porque ela também é no inconsciente, porque ela também é no inconsciente coletivo. E nós vamos falar de espíritos aqui essa noite, que controlam o inconsciente coletivo, de famílias, de bairros, cidades, de um estado todo. O inconsciente coletivo que domina, que espírito se conecta a esse inconsciente coletivo para levar para as iniquidades, e a nossa luta é contra eles também. E a arma melhor do crente, para o cristão batalhar, é o conhecimento de Deus. Por que você acha que essa política esse ano de 2018 foi uma loucura? Tem gente brigando, gente morrendo, gente batendo nos outros, porque foi uma transição de pensamento. Sempre quando tem transições de pensamentos, sempre vai ter choques. Imagina agora que você sai do reino das trevas. Lembre-se quando você aceitou Jesus, e você olha para a tua vida passada, tu pensa, poxa, como que eu pude cometer tantos pecados como antes? Como que eu vivi aquela vida? Hoje para você é impossível você voltar àquela vida. Aí você olha e percebe que existe uma guerra no mundo intelectual, na mente, na filosofia, na ideologia, no folclore, na política, em todos os lugares. E essas construções, estas fortalezas, são que o diabo implantam
na mente das pessoas, para controlar, para governar. E Paulo está dizendo que a nossa luta é contra eles. A nossa luta é contra eles. E ele diz que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, né? E diz mais, que o propósito de derrotar e destruir, destruindo é a mesma palavra, kaitairese, destruir com violência os falsos argumentos que se levanta o conhecimento de Deus. Então, quantas ideologias pecaminosas que pessoas estão envolvidas? Quantas tradições familiares, não é verdade, que levam as pessoas para o pecado? Quantos costumes seculares que não estão ligados à revelação bíblica, que são anti-bíblica, anticristo, um monte. E assim sucessivamente. São essas coisas que ainda dão espaço, brechas para o diabo avançar na vida de muitas pessoas e na família. E talvez você aqui essa noite sofre disso no seu entendimento e nem sabe. Mas a partir do momento que você tem a revelação e você começa não só a olhar para você, mas olhar para o padrão moral, para o padrão espiritual, para o padrão filosófico, para o padrão religioso da sua família, você vai começar a identificar as portas que os demônios entraram para destruir, para amarrar, para hoje você ter um legado de maldição, um legado de que não rompe nos relacionamentos, de pecado, de um monte de coisas. Então é contra tudo isso que Paulo está dizendo que nós devemos lutar. E ele está garantindo para mim e para você que as nossas armas são poderosas em Deus, irmãos, para destruir tudo isso daqui. Tudo aqui. O problema é que o pessoal de algumas igrejas, de algumas ramificações evangélicas e católicas e outros segmentos, parece que eles colocam o diabo como se fosse um ser tão poderoso que ninguém pode derrotar. Irmão, tem um monte de crente que vai lá no meu canal do YouTube, por eu falar o nome de um capetinha velho do nada, chinelo, fuleiro, como diz o nordestino. Ai pastor, não quero nem falar o nome desse bicho, para de falar o nome dele. Olha o medo que a pessoa tem. Mas não tem esse medo do próprio Deus, que é mais poderoso que o diabo. Quem é o Zé Pilintra, irmão? Quem é a Pombagira? Quem é o Tranca-Rua? Sei lá qual é o nome da praga que é. Não existe nenhum nome que possa ser superior ao nome de Jesus. E tu está com medo disso? Mas aí eu também falei em um outro vídeo, em outro estudo, sobre a cegueira espiritual, a glândula coronária. Eu já falei também sobre uma cegueira que tem sobre a imagem que o mundo quer passar acerca de Deus, acerca de Jesus para as pessoas. Então se você coloca lá no Google, se tu coloca lá assim, capeta, aí tu vai ver que vai aparecer um bicho feio, que tu vai ficar com medo, um chifrudo, que meu Deus, não vou nem ficar olhando essas imagens, não, eu vou sonhar à noite com um pesadelo. Aí mostra o demônio assim, forte, né? Tu olha, é esse capetão. Aí tu vai nos videogames, joga os videogames, irmão, é cada capetão que tu pensa, meu Deus, o inferno é mais massa do que o céu. É assim que o jovem pensa. Aí quando coloca lá Jesus, aí aparece aquelas imagens de Jesus que dá até preguiça você ver. Você passa até logo, né? Esse Jesus magricela. Ah, o outro é barbudo. Ah, um tem uns olhos azuis e o outro não tem. Ah, tem até um Jesus negro. Ah, tem um Jesus furado. Ah, tem um Jesus crucificado. Mas aquele Jesus que é o verdadeiro Jesus de Apocalipse capítulo 1, que a Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve. Quando ele fala, parece que são milhares de vozes de água fluindo a todo tempo. A Bíblia diz que os pés dele são como um latão reluzente que saiu da fornalha. João disse que quando olhou para o rosto dele não conseguiu olhar, porque o rosto dele brilhava como o sol na sua força. E João, quando está vendo essa revelação, é engraçado isso. João, quando ele está tendo essa revelação, ele está ouvindo a voz daqui pelas costas. Porque depois desses versículos, se eu não me engano, Apocalipse capítulo 1, no versículo 17, ele fala assim: quando eu virei para ver aquele que falava comigo, sabe o que acontece com ele? Ele diz: eu caí nos seus pés como se tivesse morrido.
ele não conseguiu, irmão, olhar para Jesus como ele é de fato e ficar em pé. Ele diz: eu caí como um morto, porque ele não conseguiu ver, enxergar. Era o mesmo medo que o pessoal lá de Deuteronômio capítulo 4, eles tinham medo de ver Deus lá na montanha. Deus estava falando com Moisés na montanha e eles ficavam com medo. Por quê? Por que não passam essa imagem de Deus para você? Porque a mídia, porque as pessoas, porque o entendimento religioso querem que você acredite em um Jesus que não pode fazer nada por você, um Jesus que é fraco, um Jesus que às vezes está até apresentado como morto sempre. Aí tu olha para aquele Jesus magricela, para aquela imagem que acham que é aquele Jesus, tu chora: acho que eu vou dar uma oferta para esse Jesus, uma esmola para esse Jesus, coitado dele, está tão sofrido. E o nosso Deus não é esse, o nosso Jesus não é esse. O nosso Deus é aquele que o profeta Isaías diz, que ele se assenta no globo da terra e coloca os seus pés nas nações. O nosso Deus é aquele que o profeta Isaías ainda continua dizendo, que ele olha para as nações, e as nações para ele é como um pó da terra. Sabe o que é o pó da terra? Aquela poeira que está lá no seu rack lá, que tu passa a mão assim e vê, nossa, que tanto de caroço. As nações para ele é isso. Só que não revelam, só que não falam desse Deus que é poderoso. Só que eles não falam que o nosso Deus é o verdadeiro Deus da guerra. Como diz no Salmo 24, ele é Jeová Shabuot, o poderoso na batalha. Aí não, nós queremos se relacionar com Deus que não pode. Só que o diabo, só que o capeta, pelo amor de Deus, sai correndo, tu sente medo. Mas olha a diferença quando a gente começa a olhar a Bíblia como ela é. Paulo vai continuar fundamentando uma teologia, e eu quero que você acompanhe. Esse aqui é bem conhecido todo mundo, Efésios capítulo 6, vamos lá? Efésios capítulo de número 6. Todo mundo está cansado de ler, de reler essa passagem. Efésios capítulo 6, podemos ler aqui o versículo 10, como de costume, que diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele começa já dizendo, se a gente quiser se fortalecer, eu e você, vamos se fortalecer na força do poder de Deus. Certo? O problema é que para alguns religiosos o diabo tem mais poder para operar sinais, prodígios e maravilhas do que Deus. Ou seja, Deus não tem nenhum poder. Parece que é a impressão que eu tenho, né? E ele continua: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí vem aquele versículo, que é o que nós vamos ver aqui um pouquinho dele. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século ou deste mundo, depende da tradução, contra as hortes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Há uma diferença gritante, há uma diferença muito grande quando você estuda, só que é uma coisa conecta a outra. É como falar de oração e intercessão. Nem toda oração é intercessão, mas às vezes toda intercessão é uma oração. Quem consegue entender isso? Diga amém. Pois bem, falar de libertação é uma coisa, falar de batalha espiritual é outra coisa. Só que as duas estão interligadas.
Quando você começa a olhar e ver o padrão de libertação, você vai perceber que é uma coisa mais pessoal para o indivíduo. Você vai se libertar dos pecados, da ziquezira, da coisa ruim, do azar, sei lá, tu vai se libertar. Mas falar de batalha espiritual é falar de algo fora do corpo, de demônios que eles não vão se manifestar aqui no seu corpo ou no corpo de alguém. São demônios que estão numa dimensão espiritual. É por isso que Paulo está dizendo que a nossa luta contra essa classe de espíritos aqui, elas não são no corpo e não são nesse plano, na terra. Essa batalha está acontecendo nas regiões celestiais, mais conhecida também como cosmo, conhecida também como segundo céu, conhecida ou falada também como lugares intermediários, e o mais conhecido, inferno. Eu não sei se você já ouviu falar do primeiro e do segundo e do terceiro céu. Quem já ouviu? Faz assim. Todo mundo já ouviu, então vou pular essa parte. Então a nossa luta é no segundo céu, é contra esses espíritos aqui, e é deles que nós vamos falar um pouco aqui. Diga assim: o primeiro é chamado principados. Diga assim: Asher ou Arcon, é a palavra, essas duas palavras gregas, ou duas pronúncias gregas para principados. A palavra principado significa governador. Diga assim: governador. Então já você percebe que é um espírito que tem um poder de governância, é um espírito que governa, certo? Essa palavra Arcon, principalmente, que deu origem também, vem de uma raiz semântica, vem de uma raiz etimológica de arquiteto. Esse espírito governador chamado principado é um espírito que constrói arquetipos. Não sei se você consegue compreender isso. Arquetipos são planos, são estratégias. Por exemplo, não tem um arquiteto, ele não faz a maquete? Sim ou não? Eu vou construir um prédio, tem que fazer a maquete. A maquete é o que representa. Então esse espírito, ele constrói arquetipos de pensamentos, arquetipos de ideologias, de filosofia, de planos, de estratégia, de tramas, de como governar. E ele tem esse poder, ele rege dessa forma, porque nós temos aqui uma revelação para aqueles que são da teologia apostólica e profética. Todo mundo que está andando para esse caminho profético e apostólico, ele vai se deparar com uma frase da oração de Jesus: assim na terra como no céu. Diga: assim na terra como no céu. Paulo diz em Efésios capítulo 1 que sempre foi a vontade de Deus convergir as coisas da terra com as do céu, ou seja, para que os céus e a terra se tornem uma coisa só. Sempre. Depois você lê lá Efésios capítulo 1, ele vai falar sobre isso. Então nós temos aqui também, ao mesmo tempo, do mesmo tempo que Jesus quer que os céus e a terra se tornem uma coisa só, o diabo também, ele deseja que seja implantado o inferno aqui na terra. Então os demônios lá no inferno nessa hora estão clamando: assim no inferno como na terra, ou assim na terra como no inferno. Eles querem também. Aí como que eles vão trabalhar para trazer o inferno para a terra? Com toda uma classe de organização. Quando você estuda sobre os anjos ou sobre os espíritos, você vai perceber uma coisa: que todo espírito, seja ele de Deus ou seja ele do diabo, espíritos são mecânicos, irmãos. Espíritos são o quê? Porque eles conseguem apenas fazer uma coisa por vez. Eles não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, uma coisa por vez. Por isso que é possível uma pessoa ser possessa de uma legião. Porque daí você pensa: para que uma pessoa tem 2.000 demônios ou 6.000 demônios, que é a quantidade de demônios que tem uma legião? Normalmente 6.000 demônios. Sabe quando aquele demônio manifestou no Gadareno e disse assim: sou legião? Pronto, ali era 6.000 demônios naquele homem.
É muito demônio, não é? Imagina quantas áreas da vida a vida daquele homem estava totalmente tomada. Aí Jesus mostra para mim e para você que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir 6.000 demônios de uma vez. Imagina. Aí a gente fica aqui com aquela fé de nada, de molenga. Tem gente que não consegue nem orar, nem adorar, nem se expressa, mas quer milagre, quer bênção, quer mudança. Mas eu estou revelando para você que as armas que você está usando, elas são poderosas, irmãos. Elas são possíveis, elas são milagrosas. Então creia, e não só creia, exerça essa autoridade. Aí, esses principados, irmãos, são espíritos que governam. A palavra principado também pode ser traduzida como magistrado. Olha só, chique, né? Demônio magistrado. E também pode ser traduzida como começo, ou dentro de uma ordem de tempo ele ser o primeiro. Ou seja, esse principado, esse demônio chamado principado, ele vem de uma alta hierarquia, ou seja, da primeira classe de demônios. E como eu estava dizendo para vocês, eles constroem essas plataformas. E por que tem um demônio para fazer cada coisa? Você pode perceber, quem trabalha com libertação, quem já estudou um pouquinho sabe que existe o demônio que leva a pessoa para a prostituição, aí tem um que leva para o vício, aí tem um que é só para matar, de violência e de morte, aí tem outro para isso. Por isso que tem um nome de tanto de capeta, de demônio que tu existe aí, porque eles são mecânicos, eles fazem uma coisa por vez. Por exemplo, os anjos do Senhor, os anjos de Deus também são mecânicos. Por isso que um tem o nome de Gabriel, que é da ordem daqueles mensageiros. Gabriel só traz mensagem, irmão. Ele só traz recado de Deus. Mas tem uma outra classe de anjo, que são os arcanjos, aqueles que possuem armas. Então esses anjos, eles não trazem recados, eles só trazem espada e destruição, irmão. Aí tem um outro anjo que chama serafim, que significa aquele que arde em fogo, que nós vimos na passagem de Isaías, que ele é todo de fogo. Olha que loucura isso aqui, ele é todo de fogo, mas para pegar uma brasa do altar de Deus, ele diz que tem um tanto de brasa lá no altar. Para ele pegar uma brasa daquele altar, ele tem que ter um alicate. Sabe por que ele tem que ter um alicate? Porque ele não pode, ele sendo de fogo, ele não pode pegar naquela brasa do altar, porque aquela brasa do altar é infinitamente mais quente do que ele. Se ele pegar, ele morre, ele passa a não existir. Então ele tem uma tenaz, ele pega daquela brasa, vem e purifica a iniquidade de Isaías, queimando aquela iniquidade, removendo. Porque um dos símbolos, um dos sinais, uma das coisas que o fogo é utilizado é para purificar. Diga assim: o fogo serve para purificar. Então quando ele pega aquela brasa e toca os lábios de Isaías, ele purifica Isaías. Aí tem uma outra classe de anjos chamado querubins, que significa aqueles que guardam, são anjos de guarda. Que a Bíblia diz que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, ele colocou querubins para guardar. Na mesma visão de Isaías, ele viu 4 querubins, ou melhor, de Ezequiel, que também é a mesma de Isaías. Na visão de Ezequiel, a cada lado do trono de Deus, dos 4 cantos, tinha um querubim, né? Guardando ali Deus, guardando o trono, guardando santidade, guardando ali os 4 fundamentos, as 4 visões. E é uma outra história isso daqui, mas é só para você ver que os seres espirituais, eles são mecânicos. E aí por isso que tem essa organização aqui, principados. Aí tem um outro que Paulo vai dizer aqui, ó, potestade. Repita aí. Então, esses aí, a palavra potestade, no grego você vai encontrar Oshuísa, diga assim, Oshuísa, que é traduzido como poderes ou autoridades. E esses poderes e autoridades, você vai encontrar uma interpretação até melhor,
você vai encontrar poder delegado, você vai encontrar poder conferido, ou poder impedido, é a tradução de potestade. Ou seja, são espíritos que receberam uma delegação de poder. A Bíblia também fala sobre a potestade do ar, em Colossenses capítulo 1, potestade do ar, ou seja, poderes no ar, espíritos elementares, espíritos do ar, que trabalham no ar. Então essa é a segunda classe de espíritos, que eles recebem delegação de poder, e essa delegação vem do próprio diabo e dos principados. Então, mais ou menos, se a gente pega aqui dentro de um sistema político, tem um governador do estado, aqui no Brasil, por exemplo. Aí essa potestade, que é um poder delegado, um poder recebido, um poder conferido, é como se fosse um prefeito de uma cidade, certo? Nós temos uma outra aqui, um outro tipo de espírito que Paulo vai dizer aqui. Eu vou pular um, depois eu volto nele. Paulo continua dizendo, ele diz assim: a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Vou deixar esse aqui por último, tá? Aí ele vai dizer assim, ó, contra as hostes infernais da maldade. Diga assim: hostes infernais da maldade, que também pode ser traduzido a maldade como iniquidade. E iniquidade, quem está aqui há mais tempo comigo, eu já falei 500 mil vezes sobre iniquidade. Iniquidade é o pecado compulsivo, é o pecado cíclico, é o pecado que sempre você cai, é o seu lado fraco, que é aquele pecado que se tornou um vício para você. Então esses espíritos, hostes, essa palavra hostes é traduzido como exército, é traduzido também como tropas. Então o que é uma hoste? É uma tropa, irmão, é um exército de demônios menores agora, e é contra as tropas e as hostes que eu e você lutamos aqui. É os mais chulezinhos, irmãos, é os demônios churuba, é os demônios pé de chinelo, é esses que se manifestam dentro das igrejas. Ah, eu sou o tranca-rua, eu sou o chu, não sei o que, ah, eu sou o tal. Pronto, é esses aqui. Eles são os mais ralé, mas eles desenvolvem um padrão muito importante. Olha o objetivo que eles têm: as hostes infernais, ou seja, do inferno, para espalhar a maldade, a iniquidade. Iniquidade pode ser traduzida como perversão, iniquidade pode ser traduzida como injustiça, iniquidade tem a ver com distorcer, iniquidade tem a ver com secretismo. Ou seja, o principado está lá em cima, ele dá poder para a potestade vem dar poder para as hostes, que são os comandos, são espíritos que vão trabalhar em cidades, em bairro, dentro de uma família. Olha que tipo de organização, hostes. E aí também tem esses aqui, ó, que eu pulei para vocês, né? Príncipes do mundo das trevas. Diga assim: príncipes do mundo das trevas, ou como a tradução aqui, ó, príncipe das trevas deste século. A palavra príncipe deste mundo, você vai encontrar a palavra cosmocratos. Diga assim: cosmocratos, que significa governador do mundo, mas nós estamos falando no plural, sim ou não? Então vai ficar mais ou menos governadores mundiais. Olha o nível que tem os demônios, governadores mundiais. Essa palavra governador também pode ser traduzida como senhor. Então esses demônios chamados príncipes deste mundo das trevas, são príncipes demoníacos que regem nações inteiras. Então nós temos uma escala terrível, com planos, com estratégias de governar, de dominar. Aí tu olha agora, irmão, olha para você agora. Eu quero que você olhe para você. O seu legado, o seu chamado é para combater tudo isso. Aí tu olha hoje para a tua teologia. Olha para a tua teologia. Pastor, como que eu vou vencer
um demônio que é um príncipe demoníaco. Diga assim: existem batalhas espirituais que eu vou vencer sozinho, mas existem batalhas espirituais que é o corpo de Cristo, a igreja, a coletividade, o exército de Deus que vai ter que vencer. E é a coisa mais difícil, irmão. É a coisa mais difícil, é unir os crentes, seja de que ramificação for, seja católico, evangélico. Os evangélicos nem se fala, né, irmão? Pelo amor de Deus. É cada doutrina, cada ensinamento, cada costume, cada coisa. Um quer ser mais santo que o outro, mais bonito que o outro, mais cheiroso que o outro, mais inteligente que o outro. Um quer dar show no outro. Não é assim, irmão? É ou não é? Somos o povo mais dividido. E o diabo ama isso. Ele gosta disso, porque tem essa divisão. A divisão nos faz se tornar mais fracos. Então um pensa em votar num candidato, outro pensa em outro. Se discordar é briga, é pau, é cacete, é xingamento. Não é brincadeira, irmão. E nisso o diabo fica só rindo, viu? Achando bom, porque a única esperança dele ser derrotado é a união, é o corpo de Cristo. Então tu começa a pensar, tu começa a imaginar: meu Deus do céu, que coisa terrível. A Bíblia também vai falar de um outro espírito, ou de outros espíritos. Você vai encontrar em Colossenses 1,16. Não precisa você abrir não, nós vamos ganhar tempo que nós vamos orar. Sobre tronos. Lá no mesmo, nesse mesmo versículo fala sobre potestades e tronos. O que são esses tronos? Diga assim: tronos são lugares físicos, porém exerce uma influência de governo e de domínio espiritual. Qual é o propósito dos tronos? A palavra trono aqui no grego é tronai, que significa poder de tribunal. O que é poder de tribunal, irmão? O que o tribunal faz, irmão? Tribunal decide causas. Então tem essa outra hierarquia de demônios, que são tronos, que é algo fixo, que vai determinar as causas. Por exemplo, se lá na tua casa existe um trono de iniquidade, de vício. Um tempo atrás nós fizemos a campanha aqui dos altares, nós falamos disso. Por exemplo, na época de Elias, havia 2 tronos guerreando, uma guerra de tronos. O povo não sabia se adorava a Deus, ao Senhor, a Jeová, ou se adorava a Baal. E estava naquela guerra, naquela briga. Elias então fala assim: vem todo mundo agora, nós vamos decidir quem é Deus nesse lugar, se é Baal ou se é o Senhor. Vamos lá, é uma guerra de tronos. E aí tu conhece a passagem: 950 profetas do diabo, 400 de Baal, 450 de Azera, contra um profeta doido, maluco. Vai, pode ir vocês aí, invoquem a Baal, chamem a Baal, procure por ele, invoca ele, e assim sucessivamente. Não conseguiram. Não, agora pode se flagelar, derrama o sangue de vocês aí. E eles se flagelaram, nada de Baal aparecer. Em uma oração, menos de 2 segundos, ele diz: agora nós vamos decidir. Se Deus é Deus de Israel, vai cair fogo do céu e vai consumir esse lugar aqui agora. E aquele altar físico que estava ali, no mundo espiritual, foi decidido quem é que reinaria em Israel. E no final o profeta provou que Deus era Deus de verdade de Israel. Porque existe uma guerra de tronos, existe uma guerra de altares dentro da nossa casa, na nossa cidade, na nossa família. Quem é que governa a cidade? Quem é que está governando? Existem tronos de todo tipo, irmão. Por exemplo, eu nunca vi uma cidade, eu não sei, eu posso estar enganado, mas Goiânia, eu vou falar da nossa cidade, irmão. A prostituição aqui, pelo amor de Deus, não está fácil.
é também até conhecido como os maiores exportadores para a Espanha de prostituta. Tu sabe, tu está andando na rua, tu sabe isso. Então existe um trono de prostituição nessa cidade, aonde tem muitos prostíbulos, né? Nossos vizinhos aqui, tem tudo, irmão. Então tu começa a imaginar, tu começa a pensar, e quantos bares, quantas boates, quantas bocas de fumo, tudo isso, irmão, todos esses lugares são tronos, e ali aqueles tronos, eles decidem o que acontece no bairro, o que acontece na cidade. Aí tu pega Rio de Janeiro, aí tu pega outros lugares, e vai indo, tu vai começando a olhar os tronos de idolatria. Tu pega a cidade e outras cidades que a macumba é forte, são lugares de tronos, e esses tronos, eles têm o poder de quê? De tribunal. Diga assim, os tronos têm um poder de tribunal. Então o tribunal que decide a causa, ou seja, eles que vão decidir o que é que vai acontecer com aquelas pessoas, com aquelas famílias. É um negócio sério, sim ou não? Aí a nossa luta é contra tudo isso. Quantos tronos de corrupção, quantos tronos de roubo, de sonegação, de corrupção que tem no Brasil? Vários e vários e vários. Aí os tronos de Deus, né? Os tronos de Jesus, vamos dizer assim. O que nós estamos fazendo, hein, irmão? Estamos fazendo simples. Vamos para a igreja, cansados, fadigados, com a cara de pastel, religioso, às vezes tem um monte de rabugento. A igreja se torna às vezes um clube social. E aí, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Aqui não pode falar capeta, não pode falar demônio, tem que falar encosto. Olha como é que começa a mudar, porque a igreja tem que ser uma igreja social. Porque aqui não pode falar algo que vai agredir o irmão, o outro, porque o outro pensa de um jeito, outro pensa de outro, tal. E aí o trono de Deus, espiritualmente, não exerce influência nenhuma. É porque tu não sabe. Se tu não sabe, tu vai estudar a partir de hoje. Veja o que aconteceu e o que está acontecendo com as igrejas na Europa, tanto católicas como evangélicas, que não tem expressão espiritual mais, fechando. As grandes igrejas catedrais estão fechando para virar boteco, lugarzinho para beber café. Sabe o que está acontecendo? Está virando boate LGBT, gay, lugares que antes era invocado a Deus, que milhares de pessoas, só que perderam a expressão espiritual, só que perderam esse perímetro de influência espiritual. E aí os tronos demoníacos governaram, através de corrupção, de morte, de enfermidade, de tanta outra coisa, porque nós ignoramos a batalha espiritual. Não, a batalha espiritual não existe, porque Jesus já fez tudo. Aí esse mesmo padrão, o diabo ele quer investir nas outras nações, até que a igreja se esfrie e perca a influência. Quanto autoridade, quanto, vamos dizer assim, importância a igreja, agora eu vou falar no sentido geral, tinha. Antes, se você falasse que era um cristão, você era respeitado. Hoje os caras te xingam. Você não está com nada não, tem um cristão meia banda. Porque os cristãos são os que estão sendo influenciados e não vê por essas coisas. A Bíblia fala também sobre esses tronos que exercem esse poder de tribunal. Então agora imagina, principados, potestades, príncipes do mundo, governo mundial. Nós estamos falando de hostes e falamos também sobre os tronos. É contra tudo isso que nós temos que lutar. Tudo isso daqui e um pouco mais de outras coisas. E Paulo está dizendo que se nós nos revestimos dessas armaduras, nós podemos vencer. Nós podemos vencer. E ele diz, vai dizer aqui no final
da narrativa sobre a armadura de Deus, no versículo 18. No versículo 18 ele vai dizendo assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Diga assim, súplica significa um pedido insistente. Súplica significa isso. Então o que é suplicar? O que é uma oração de súplica? Uma oração de súplica é uma oração de um pedido insistente. Ele vai dizer que ele vai falar 2 vezes súplicas. Olha aqui, no versículo 18. Ele vai dizer no 18, né? E ele diz assim, orando em todo o tempo, em súplicas no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança. Diga assim, tem que perseverar. Diga mais alto, tem que perseverar. Ele diz, com toda perseverança, aí de novo, súplica por todos os santos, ou seja, por todas as pessoas. Semana passada eu disse uma coisa, tenho dito isso aqui direto. Os crentes, os cristãos, os evangélicos, o que está acontecendo com a igreja no Brasil é o que está acontecendo com as igrejas nas outras nações. Os crentes estão desacelerando. Você lê Paulo aqui nesse desespero, dizendo, vocês têm que orar em todo o tempo. Por que ele diz em todo o tempo, irmão? Porque a batalha é contínua. Em todo o tempo vocês têm que suplicar para todos os irmãos. Supliquem por eles. Peçam, insistam, perseverem nessa oração, nesses pedidos. Mas os crentes estão desacelerando. Depois que as igrejas só têm um culto só no domingo, nem se fala. Tem gente que vem para a igreja, seja para qual for a sua igreja, irmão, vai uma vez na semana só para falar, dizendo assim, eu fiz minha parte, se Deus quiser faz a dele. Sabe o que é isso? Desencargo de consciência. Aí tu acha que uma pessoa dessa passiva, preguiçosa, espiritualmente falando, uma pessoa dessa que passa, sei lá, os 7 dias da semana envolvido com coisas seculares, para não falar muitas delas pecaminosas, que força que ele tem para lutar contra esses principados, essas potestades, esses tronos, ele nem quer saber disso, irmão. Ele acha que isso é uma brincadeira, é um folclore, que Paulo fumou maconha estragada. Não, Paulo estava muito doidão. Vou descrever isso aí. Hoje não é assim não, irmão. Hoje não é assim. Para que essa loucura toda, ficar orando demais? Vocês são um bando de fanáticos, vocês oram demais, vocês jejuam demais. Pastor, para que aquele jejum? Tu morre. É assim que eu ouço, irmão. Lá no canal então do YouTube, 1 hora de oração, pelo amor de Deus. Não tem uma de 45 segundos não, tem, vai lá no outro canal, vai lá. E Paulo está dizendo aqui, vocês têm que fazer isso todo o tempo, a todo momento. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque ele enxerga o mundo espiritual. Ele sabe que continuamente, 24 horas, o inimigo, ele não para de trabalhar. O inimigo tem toda essa organização demoníaca aqui para destruir, para cumprir o plano do diabo, que é de João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o plano do diabo sempre. Então ele está dizendo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso. Tem que vigiar, tem que ficar alerta, tem que ficar atento. Aí o que tem hoje? Um monte de crente distraído, não consegue nem conectar em uma oração. Sabe, irmão, eu não sou juiz de causas espirituais não. Talvez eu até entendo você chegou agora, você se tornou cristão há pouco tempo, você tem poucos meses que aceitou Jesus e agora está caminhando na fé. Tá bom, para você não tem problema, eu consigo entender você. Mas crente de 3, de 4, de 5, de 10 anos, que vem para a igreja, não consegue nem abrir a boca para orar. Por que não ficou em casa, irmão? Vai na pizzaria, é mais legal, no shopping, no cinema. Porque aqui é lugar de batalha espiritual. Aqui é lugar de você lutar. E a pessoa já vem numa indisposição. Olha para o irmão do seu lado, vê como é que ele está.
Meu Deus do céu. Estava até dormindo, né? Acordou ele aí. Aí quer ouvir a palavra de vitória, recebe a vitória, recebe a bênção, recebe aquilo outro e nunca recebe. Por que nunca recebe? Porque não luta. Quer ficar se apoiando em palavras de autoajuda. Às vezes eu fico olhando lá no Facebook as lives dos crentes, que dá 2, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, é só autoajuda. A vitória vai vir, pega! Aí tem uns compartilha aí, compartilha que a revelação está vindo. Ah, pelo amor de Deus, irmão. E um monte de gente desesperado, procurando um pé de goiaba para se enforcar e lá, desesperado para ver se pega alguma gota de alguma coisa. Sendo que eu estou falando para você que as armas que Deus te deu são poderosas. Mas sabe por que às vezes você fica nesse desespero? Porque te deram as armas, o Espírito Santo te deu as armas, mas não te ensinaram a lutar. E se você vier aqui, estiver conosco nessas campanhas, continuar conosco, uma coisa que eu vou te falar, eu vou falar para você lutar. Agora, se você quer lutar ou não, aí é de você. Apocalipse 21:7, eu já até preguei aqui nessa campanha sobre isso. Ao que vencer, ele diz lá. Não é aquele que perdeu, o que perdeu, perdeu, meu irmão. Ao que vencer, eu darei por herança, ou seja, vai herdar todas essas coisas. Aí os 6 versículos antes é só bênção. Ele vai contando as bênçãos, do primeiro versículo até o 7. Aí no 7º ele fala: ao que vencer, herdará todas essas bênçãos. Então é o que vencer. E quem é que vai vencer? Quem é que entrou na batalha para lutar, para guerrear, para ir para cima? Irmãos, última coisa para a gente finalizar, já falei demais. Eu tenho falado demais, né? Pastor, O negócio é o seguinte: todos nós estamos envolvidos nessa batalha. Eu, você, cada um. Nós temos que aprender a lutar pelaquilo que nós queremos alcançar. Não existe fórmula mágica. Ah, mas pastor, eu vi o pastor da televisão dizendo e prometendo um milagre se eu desse isso, aquilo, outro. Vai lá. Vai lá. Vai lá que você vai encontrar um monte de pessoas também que já estão lá 3, 4, 5 anos, que talvez estão 3, 4, 5 anos que ainda não receberam a bênção, porque também não querem lutar. A questão é se você está disposto a lutar pelaquilo que você quer alcançar. Ah, mas Deus não pode fazer todas as coisas automático? Não, essa parte é minha e sua. Deus, Ele tem todo o poder, irmãos. Ele pode fazer todas as coisas por você, mas Ele não pode lutar aquilo que Ele já ganhou. Aquilo que era para Ele fazer, Ele já fez, irmão. Ele já morreu, Ele já deu a sua vida, Ele já se entregou. Agora é você tomar posse disso e ir para cima do seu adversário. Não é Deus que luta contra o diabo, é eu e você que luta contra ele. Mas a palavra de Deus diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Ah, pastor, mas eu estou cheio de falhas. Ah, pastor, mas eu vim de um movimento pentecostal que se o pecado entrou em mim, eu não tenho força nenhuma, o diabo me matou e não sei. Irmãos, colocaram um padrão de santidade que é para anjo, viu? O pecado jamais pode impedir de você subir na sala do trono e alcançar de Deus grandes vitórias. A religiosidade pode. Então colocaram um padrão de santidade às vezes para você ser usado por Deus, que pelo amor de Deus. Aí eu lhe pergunto, é só você estudar sobre os homens e mulheres que manifestaram o reino de Deus de uma forma extraordinária. Quem foram eles? Um monte de pecador. Salomão foi um homem mais rico. Ah, pastor, eu quero prosperar também, ficar rico como ele. O homem mais sábio. A Bíblia diz que depois dele não haveria homem mais rico do que ele.
Mas ele não foi pecador, irmão? Ixi, casou com 1000 mulheres. Se uma já dá problema, imagina 1000. Casou com 1000 mulheres, irmão, Salomão. Olha que cara promíscuo. Encheu a casa do Senhor de todo tipo de feitiçaria e da alta feitiçaria. Mas foi um cara que houve um tempo que Deus estava na vida dele. Um cara que Deus apareceu, se materializou para ele e disse para ele: agora você pode pedir o que você quiser que eu vou te conceder. Quem foi o profeta Elias, irmão, que eu acabei de dizer? Foi o cara que orou e o fogo do céu, irmão. Imagina materializar um fogo e cair num altar. Pá. Ele matou na mão dele, com a espada dele, 950 homens. Aí de repente, aqueles profetas que eram de Baal e de Azera, Jezabel fica sabendo. Aí ele matou os profetas, manda um recado para ele: eu vou matar ele. Acabou de matar 950 homens e tinha descido fogo do céu. Agora ele ouve uma ameaça de uma mulher e sai correndo como um coitadinho, vai se esconder na caverna. Eu estou com medo de Jezabel. Ficou dentro da caverna com medo de Jezabel. E segundo os psicólogos de hoje, ele desenvolveu um negócio chamado síndrome do pânico e depressão. Mas o cara agora tinha orado, o fogo descido do céu e agora está com depressão? Mas esse não é o tipo de super-herói, de super-crente que me ensinaram, não. E Davi, irmãos, que foi o homem segundo o coração de Deus. E os outros, e outros, e outros, e outros. Saulo, que depois foi chamado Paulo, que mais matou crente e mandou arrastar crente, prender crente, humilhar crente. Então não coloque o pecado como uma desculpa para você não adorar, para você não orar, para você não buscar, para você não vir para a igreja, para você não fazer algo. Não coloque isso como desculpa, porque todos nós temos essas falhas, esses defeitos. Mas existe um texto que não te falaram sobre isso, que Paulo ele escreveu e disse que o Espírito de Deus ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Aquilo que é fraqueza para você, ele quer se aperfeiçoar, para que aquilo que é fraqueza se torne fortaleza. Mas até para isso você tem que lutar, mas até para isso você tem que se esforçar, mas até para isso tem que cumprir o que está escrito aqui, perseverando, irmãos. Não é desistindo. Começa a campanha e não termina. Começa a orar e estou cansado. Começa a fazer as coisas, não consigo, não tenho essa fidelidade toda, dá um monte de desculpa. E tem um monte dessas pessoas, desses cristãos, que ainda põem culpa em Deus, sabia? Aí chega para mim, chega para um pastor, chega para um outro pastor e quer que a gente faça um milagre na vida dele. Irmãos, pastor, se o senhor não me der uma palavra para o meu casamento, eu vou desviar. Então vai, praga, desvia logo. Tem gente assim, ué. A pastora Socorro, minha irmã está aqui, um dia ela levou uma bofetada de uma mulher. Meu Deus do céu, é sangue, viu, velho? Tem que ter sangue de crente mesmo, porque a pessoa queria que ela resolvesse o problema dela, e não é a gente que resolve, é Deus, irmão. Nós estamos aqui para estimular você a lutar, a batalhar, para botar fé no teu coração e falar para você que as armas da nossa milícia, elas são poderosas, irmãos. Se Deus pudesse abrir os seus olhos espirituais quando você ora, e o estrago que você faz ao inferno, talvez você seria um crente melhor. Dinamites, dunatos, lembre disso. A minha oração numa fortaleza, numa construção do diabo, ela pode ser como uma dinamite que rebenta, estoura tudo, pá. E é assim o mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que esse daqui, sabia? Ontem eu falei para os irmãos que muita coisa espiritual não está escrita na Bíblia, certo? Muitas dessas batalhas espirituais e visões que homens e mulheres de Deus têm não está na Bíblia, não tem como muito explicar muito. Por exemplo, um dia, lá em Umas, quando nós estávamos fazendo a igreja lá, uma mulher manifestou um demônio,
E eu estava ali naquele negócio de adoração e se rendendo e orando em línguas. E quando eu cheguei perto daquela pessoa, eu estava falando em línguas e o demônio incorporado na pessoa. Quando eu cheguei mais perto, que ele ouviu a minha voz, ele já começou a gritar e dizer: para de falar essas línguas, está me queimando. Desse jeito, irmão. E eu estava orando em línguas, mas para ele, no mundo espiritual, ele estava sendo queimado. E isso mostra o efeito que a adoração, a oração, as línguas estranhas, tudo faz no mundo espiritual. E a gente não consegue ver. Eu tenho um vídeo no YouTube chamado Intercessão com Relâmpagos e Raios. Depois você assiste esse vídeo. No espírito das pessoas disparam raios. Raios que queimam. Um raio tem aproximadamente 24 mil graus Celsius. Quando cai na pedra, chega a derrete a pedra. Aí imagina um raio desse caindo em cima de um demônio. Destrói, irmãos. É assim a cosmovisão, a visão espiritual que você tem que ter como um adorador, como um crente, como um cristão. Fisicamente, tu é só um gordinho, um careca, um bonito, um feio, sei lá. Mas espiritualmente, irmão, tu é um forte, que quando tu ora, raio, fogo, relâmpagos são liberados. Milagres acontecem, irmão. O diabo sai correndo. Então é isso que a gente tem que levar a sério nessa batalha. Causas impossíveis, na verdade elas não são impossíveis. Elas são possíveis sim. Mas escolha hoje lutar. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, nós vamos ceiar agora, certo? Receber mais força, receber mais esse poder, receber mais dessa unção. E depois nós vamos fazer aqui um período de oração para a gente lutar. Nós vamos batalhar. E tudo que está se opondo à tua empresa, o teu casamento, o teu relacionamento, tudo que está se opondo à tua vida espiritual, ministério, seja lá o que for, nós vamos comprar essa batalha e vamos lutar. Vamos lutar. E Deus vai nos abençoar. Amém? Coloque-se de pé um pouquinho. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas. Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa Silvestre. E também temos no PayPal, no Gmail, pastoreliseulustosa@gmail.com. Desde já agradecemos a sua colaboração, que Deus te abençoe e te prospere.